No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O livro de Eclesiastes, capítulo 2, dos versos de 1 até o verso de número 11. Disse eu no meu coração: ora vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Livro do Eclesiastes, no capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo de número 11. Eu quero começar a reflexão desta palavra no dia de hoje, levando você que está ouvindo esta mensagem a pensar no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Por que vivemos? Por que nascemos? Por que crescemos? Por que envelhecemos e por que morremos? Que sentido isso tem? Por que trabalhamos? Por que corremos? Temos que estudar, procurar uma colocação no mercado, assumir nossas responsabilidades, pagar nossas contas, envelhecer, às vezes adoecer e no final morrermos. Você já pensou nisso, meu querido? Qual é o significado de toda essa sequência de fatos que acontece na nossa vida? Porque enquanto nós estamos aqui, começando a refletir essa palavra, pode ter certeza, em muitos hospitais estão nascendo pessoas, bebês recém-nascidos, vêm ao mundo, são famílias se alegrando, são famílias festejando, celebrando uma nova vida. Por outro lado, quantos neste dia já morreram? Quantos estão sendo velados numa tarde dessa? Quantos já voltaram dos cemitérios porque já sepultaram seus entes queridos? E a vida prossegue. Porventura agora você está ouvindo esta mensagem e está vivo. Mas amanhã
poderá ser o seu, poderá ser o meu dia, poderá ser o nosso último dia na face da terra. E daí? Como será? Eclesiastes, no capítulo 2, verso de 1 a 11 que nós lemos, é um texto muito conhecido. É um texto que muitas vezes é até mal interpretado. É um texto que muitas vezes as pessoas olhando têm uma visão errada. Parece um texto um tanto negativo na sua descrição. Porém, esta leitura que fizemos, ela é muito verdadeira, ela é muito realista. Ela nos chama a uma reflexão muito séria. Esse texto aqui é um texto de Salomão. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele já está velho, experimentado, vivido. Viveu toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude. Ele viveu toda essa fase. Mas agora Salomão está velho. Agora Salomão, ele tem todo um histórico na sua mente de lembranças do que ele viveu. E ele escreve tudo o que nós lemos aí. Ele já viveu muitas lutas. Ele já viu muito sangue correr, muitas mortes, muitas guerras. Observe que Salomão, em sua juventude, ele acaba escrevendo Cantares. Se você já leu o livro de Cantares, é um livro que fala sobre o seu amor pela sua esposa. Na sua fase adulta, ele escreve Provérbios, que traz muito conhecimento e muita reflexão para nós. Mas aqui, ele está cansado. Aqui, ele está praticamente no fim da sua vida. Então, meu querido, nós precisamos ter esse tipo de visão de uma pessoa que traz para nós experiência de vida. Só para contextualizar isso que a gente está vendo, porque ele fala de vaidade. E vaidade significa algo passageiro e vazio. Interessante. Esse livro foi escrito debaixo de um ponto de vista humano. Porém, esse livro foi inspirado por Deus. Aqui Salomão está registrando o que ele fez. Aqui Salomão está registrando as suas experiências. Aqui Salomão está escrevendo, registrando a sua vida. E as experiências que ele teve. A busca de felicidade que ele teve. A busca de ser um homem cheio, repleto. Então ele teve experiências durante a sua vida. E é isso que ele está relatando aqui. Veja, do versículo 1 até o versículo 3. O que é que ele diz? Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 até o 3. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso eu disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Ele fala de alegria, de diversão, de entretenimento. Querido, nós vamos olhar para o nosso mundo. Nós vamos olhar para o contexto que nós estamos vivendo fora e dentro da igreja cristã. As pessoas buscam alegria. As pessoas têm buscado o entretenimento. As pessoas têm buscado a diversão. É interessante porque hoje em dia tem os maiores parques de diversão do mundo. Hoje em dia nós vemos baladas que passam finais de semana inteiro. E as pessoas vão, se extravasam. Até dentro da igreja. As cristotecas da vida. As baladas cristãs que não têm respaldo bíblico nenhum. Mas as pessoas vão.
As pessoas querem alegria, querem se entreter, as pessoas querem se divertir, querem fazer passar o tempo, querem dar risada. As pessoas não conseguem mais parar para meditar na palavra do Senhor. Salomão também buscou entretenimento, buscou alegria, buscou diversão. Ele experimentou alegria. Ele buscou na alegria um fim em si mesmo. Mas ele chegou à conclusão que não levou a nada. Queridos, existe uma moda no nosso tempo, ou muitos modismos. Sabe essa música alta? Os jovens gostam de música alta, pior, a letra é uma letra vazia. É uma letra sexualizada, uma letra imoral. As pessoas buscam, os bailes estão repletos de pessoas assim. As pessoas se fantasiam nessas baladas de música eletrônica, dessas raves eletrônicas. E elas passam a madrugada inteira bebendo, dançando, se extravasando, até praticando sexo, as orgias sexuais, buscando felicidade, buscando alegria, se divertindo. Sabe, esses modismos de ostentação. Busca-se alegria através de tudo isso, das baladas, das bebidas, das orgias, das drogas, de todas essas coisas. Mas não conseguem ficarem satisfeitas. No outro dia vão ter que buscar de novo. Salomão está dizendo que ele também na sua juventude ele buscou essas coisas. E agora que ele está velho, que ele já viveu todas essas coisas, ele está dizendo que tudo isso não preenche o homem. Não adiantou. As diversões, o entretenimento, a alegria não satisfez Salomão. E ele parte para uma outra experiência. Ele vai fazer empreendimento. Versículo 4 e 5 diz o texto: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Ele foi um grande empreendedor. Ele buscou satisfação nas suas empresas, na sua casa, no seu carro novo, na sua casa, uma casa bem arquitetada, nos jardins, nas roupas, na moda, sabe? Ele tinha as melhores roupas, os melhores calçados da época, e é isso que as pessoas buscam: uma aparência bonita, um empreendimento, uma casa bonita, um carro novo, um computador, uma televisão de última geração, uma geladeira que até fala. As pessoas buscam se preencher dessas coisas. Salomão também fez essa experiência. Ele não encontrou na diversão, no entretenimento, na alegria, o preenchimento, e ele foi então buscar agora no empreendimento, nas realizações, nos bens materiais. E Salomão, queridos, que era muito conhecido por tudo que ele construiu, pelo templo que ele construiu, as pessoas vinham visitar o templo de todas as regiões daquela época, vinham visitar as suas grandes obras. Claro, eram os artífices que faziam, mas a ideia era dele, a visão era de empreendedorismo era dele. E as pessoas ficavam assim, entusiasmadas, estupefatas com grandes obras artísticas que tinha nas suas construções, nos bens que ele possuía. Mas ele chega a dizer que também isso não o satisfez. No entretenimento, nada. No empreendimento, nada. Então, ele parte para o consumismo. Agora, ele parte para o teste das compras. Eu quero que você preste atenção no versículo 7 até o versículo 8 na parte B. Diz o versículo 7. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa também. E tive servos nascidos em casa. Também tive grandes posses de vacas, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias.
Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Aliás, montuei também para mim prata e ouro e joia de reis e das províncias. E provi-me de cantores e de cantoras. Então ele buscou nas compras, no consumismo. Meu irmão, isso é tão real, isso é tão atual, que explodem os grandes centros de compras no nosso mundo. Os shopping centers que há um bom tempo atrás, nem passavam na nossa mente, hoje é o top. Toda cidade tem que ter o seu. As pessoas querem comprar. Compra roupa, compra tênis, compra relógio, compra celular, descarta, joga fora. Ninguém compra celular usado, então se descarta, joga fora, compra um novo, compra TV de última geração, compra aparelho de som, compra isso, compra aquilo, compra e não se satisfaz. É o consumismo. Assim foi Salomão, ele parte agora, ele diz: eu vou comprar casas, eu vou comprar bois, ovelhas, escravos e todas as suas compras. Não o preenche. Queridos, veja a experiência que esse rapaz teve. Quanto celular, assim, só para a gente imaginar, quanto celular já passou pela sua mão? Pela sua casa, quantas geladeiras, quantas TVs, quantos aparelhos eletrônicos que enfeitaram sua casa por um tempo, depois se tornaram descartáveis e você comprou outro. Carro, moto. E aí você vai vendo quanta coisa descartável, realmente que se tornam descartáveis. Apesar de estarem bons ainda, nós não queremos mais aquilo, nós queremos o outro que tem de última geração, mais potente, mais bonito, um design diferente, um carro novo. Consumismo. Quantas pessoas estão até o pescoço de carnês, de tanta conta, porque vai na empolgação, vai comprar e querem, e o apelo da mídia, compre em tantas vezes no cartão, facilitados, e a primeira entrada do seu carro só daqui 3 meses, e não tem taxa de nada, e você ganha com o tanque cheio, você vê aquele design, você imagina aquele carro na sua garagem, e você faz loucura e compra aquele carro, e compra aquela moto, e você vai se enchendo de compra, vai consumindo, mas não se realiza. Assim foi Salomão, meu querido. E como ele tentou na diversão e não conseguiu nada, no empreendimento não conseguiu nada, no consumismo e também não conseguiu nada de prazer, não se satisfez, agora ele se afunda mais na busca de ser preenchido, então ele busca no prazer sexual, numa vida desregrada, nas orgias sexuais da vida. Diz o texto, no versículo 8, na parte C, nós estávamos lendo a parte C, quando ele diz: e das delícias dos filhos dos homens, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. A história diz que Salomão, ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Irmãos, é bíblico. Salomão experimentou de todas as práticas sexuais possíveis e nada o preencheu. Rodolfo, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque é um texto atual. Vivemos tempo em que o sexo é oferecido como êxtase do prazer. Tudo pode. O sexo alternativo. O sexo online. Os teatros que exibem apresentações ao vivo de casais praticando o ato sexual para aquele público, como se fosse um teatro. O sexo é explorado de tudo quanto é maneira, nas novelas, nos filmes, nas músicas, nas danças, nas ruas. Salomão experimentou de tudo. E ele pode dizer com propriedade que isso realmente não o preencheu como homem. Não se sentiu completo.
todas essas experiências que ele teve de sexo não resolveu a sua vida. Isso era um prazer carnal e não espiritual. Mas ele ainda foi fazer uma outra experiência, já que todas essas não deram certo, não o preencheram. Então Salomão agora parte para a experiência da fama e do poder. Versículo 9. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha proporção de todo o meu trabalho. Você sabe que Salomão foi o homem mais poderoso da sua época, mais famoso da sua época. Mais poderoso e mais famoso da sua época, e também o mais poderoso e o mais famoso que já se conheceu na história dos filhos de Deus em Jerusalém. Salomão não recusou nada que dava prazer na sua alma. Salomão comprava, vendia, tinha harém de mulheres, grandes empreendimentos, centenas de servos a seu dispor, 1000 mulheres ao seu dispor. Quantos, meus irmãos, nós temos gastado, investido? Quanto nós temos gastado durante a nossa vida? Para ser lembrado numa escola, para ser lembrado no nosso trabalho, para ser respeitado. Quantos nós temos investido para ter o nosso ego preenchido? Assim foi Salomão, mas nada, meu irmão, nada ele conseguiu. Com essas experiências que ele teve, que o deixaram ainda mais frustrado. Salomão então chega a uma conclusão que tudo era inútil. Foi inútil. Agora está velho, como eu disse no início dessa mensagem, agora está dizendo, tudo que eu tive não foi pouca coisa, não. Ele tinha tudo que ele queria, meu querido. E ele está dizendo que tudo foi inútil. Tudo que ele fez foi como correr atrás do vento. É isso que ele está dizendo. Não adiantou nada. E correr atrás do vento, meu querido, é correr atrás do nada. Querer capturar o vento é impossível. Assim Salomão está dizendo que foi a sua vida, as suas experiências. No final desse texto que nós estamos refletindo, Salomão então diz algo de suma importância. Eclesiastes no capítulo 12 mesmo. Só que no capítulo 12, mas nos versículos 13 e 14. Preste atenção. O que ele vai dizer no capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer o juízo. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lerei novamente. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom,
quer seja mal. Com todas essas experiências que nós relatamos aqui de Salomão, Salomão então nos dá uma ordem. Teme a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. E ele diz mais, chegará um dia que Deus trará juízo sobre tudo que fizemos de bom ou de ruim. Toda alegria, busca por prazer pessoal, sucesso, realização profissional, sem Deus é vaidade. Sem Deus não tem valor, é vazio. Nós podemos ter de tudo, meu irmão. Mas sem Deus, esse tudo será nada. O verdadeiro sentido da vida não está nas coisas, meu irmão. A televisão fala para você, compra, adquira, está fácil, nós parcelamos em 78 mil vezes, pode comprar, é isso que você precisa. Mas não é. O que eu e o que você precisamos é de temer a Deus, é de obedecer os seus mandamentos. Eu não sei se a gente conseguiu detectar nesta reflexão, mas veja, Deus permitiu que Salomão experimentasse todas essas coisas. Está tudo aí. Ele relatou, está tudo aí, as experiências que ele teve. Meu irmão, nós não vamos chegar nem a 1% do que ele experimentou. Ou seja, ele tem condições de falar com propriedade para nós. Não adianta buscar essas coisas. As baladas da vida, quantos jovens não ficam sem ela? As experiências da droga, do álcool, do sexo, da alegria, da diversão, das danças, das orgias da vida. As compras, compra isso, compra roupa, compra carro, compra celular, compra televisão, compra geladeira, compra. Tá tudo novo em casa, mas eu não consigo, eu tenho que trocar tudo e troca tudo todo ano. Compra tudo de novo e contas e roupas. São muitas roupas que nós não usamos mais. Sapatos, quantos pares de sapatos nós temos jogados que estão em bom estado, mas não queremos usar mais porque, não, isso já não se usa mais e compra outro. E contas, sabe? Até mesmo na área da comida, comemos, ficamos obesos de tanto comer, comemos muito, comemos mal. Queremos facilidade em tudo e só temos vazio. Nós nunca chegaremos perto das experiências do Salomão. E ele está dizendo que tudo foi vaidade. E ele relata com propriedade. Justamente esse texto hoje está dizendo para nós, você ainda quer fazer esse mesmo caminho da busca, dessa busca, e não vai te preencher, meu querido. Não vai te dar satisfação, sabe por quê? Hoje você pode se sentir repleto da droga que você usou, da roupa nova que você comprou e usou pela primeira vez, do carro novo que está na garagem, mas amanhã ele já vai ser velho, amanhã, a partir de amanhã, você já vai começar a pensar no outro. Porque essa busca, meu irmão, e isso que você adquire, não te preenche, meu irmão. São essas empolgações momentâneas, mas amanhã ou depois aquilo não serve mais e você já começa a pensar em comprar um outro, em adquirir um outro. Veja o caso do casamento. Casa descasa, casa descasa, casa descasa. Porque está buscando um preenchimento da alma que não se consegue dentro de um relacionamento. Salomão está testemunhando para nós que a busca dele foi inútil. Ele experimentou, ele escreveu tudo isso. Deus o inspirou a escrever, a relatar tudo isso. Para que nós, hoje, pudéssemos olhar para esse texto,
fazer a leitura desse texto trazendo para a nossa vida. Não adianta insistir naquilo que não vai nos dar satisfação. Agora, meu irmão, quantos de nós vamos ouvir isso? Vamos olhar para a nossa Bíblia, vamos olhar para esse texto e vamos ignorar. Eu preciso te dizer, infelizmente, muitos vão olhar para esse texto e vão ignorar, e vão continuar a sua busca naquilo que não vai se realizar, não vai te preencher. E vai passar a vida inteira. Veja, Salomão passou a vida inteira. Ele está escrevendo esse texto no fim da sua vida. Ele está dizendo que não adiantou nada o que ele tinha, o que ele experimentou. Quantos vão olhar para esse texto? Vão olhar para esse relato? Vão ignorar esse texto? E vão continuar suas buscas? E vão chegar no fim da vida para ter o resultado dessa busca e dizer, não valeu nada. Guarda, meu irmão, essas palavras do seu coração. Tenha um momento de oração com Deus e fala, Senhor, muda os meus objetivos. Livra-me desse caminho de vazio. E quando eu olho para a balada, quando eu olho para a droga, quando eu olho para o álcool, quando eu olho para o sexo sem compromisso, eu vislumbro uma emoção, eu vislumbro uma sensação gostosa. Dá-me a graça de entender que isso é passageiro. É ilusão. Tema ao Senhor, diz o texto. Obedece os seus mandamentos. É um texto muito forte, de uma experiência muito rica. Eu quero terminar essa reflexão com um texto do mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, que diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Nós não gostamos de luto, não gostamos de velório, não gostamos da morte. Nem pensamos nisso. Mas o texto está dizendo o quê? Capítulo 7, versículo 2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. Quando você vai num velório, o que passa na sua mente é que um dia todos nós vamos ter que passar pela morte. Meu irmão, o histórico nosso nos acompanha. Não podemos viver essa empolgação momentânea. Precisamos entender que nós estamos passando, estamos envelhecendo e nós vamos passar pela morte. Só com uma exceção, se o Senhor Jesus voltar. Enquanto estivermos vivos, não experimentaremos essa morte. Caso contrário, teremos que passar. Ninguém é eterno. A nossa vida, meu irmão, a nossa geração é 80, 90, 100 anos no máximo. E não é nada diante de tudo aquilo que o mundo já existe. É ilusão agora buscar essas experiências passageiras, momentâneas, ridículas, pobres e vazias. Pensando que vamos ser os tais e não vamos. Pensando que vamos nos preencher e não vamos. É bom a gente pensar sobre essas coisas, pensar até mesmo sobre a morte. Porque um dia nós morreremos. E isso precisa implicar em nossa vida. Nós precisamos aprender com esse tempo, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar pela morte. Como está a nossa vida? O que nós temos buscado, querido? Servir a Deus. Eu quero que você
quebre um pouco esse tabu de igreja para cá, igreja para lá, brigaiada e coisas, que falta de responsabilidade com a igreja do Senhor, que muitas pessoas não estão tendo respeito nenhum com a obra de Deus. Isso é verdade. Você está certo, muitas das vezes, em dizer e ir nessa ou naquela denominação, porque você tem visto uma enxurrada de pessoas desonestas que não se converteram, que estão levantando templos, mas que não foi vontade de Deus. Eu não tiro a culpa de você muitas vezes pensar isso, porque isso tem acontecido, estão envergonhando o Evangelho de Deus, mas isso não significa que a Bíblia Sagrada, ela não foi inspirada, que a Bíblia Sagrada está dizendo texto, estão dizendo mentiras, não. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E existem lugares sérios e pessoas sérias ainda. Apesar dessa obra maligna, diabólica, de pastores infiéis, de líderes carnais. É bem verdade que isso existe, mas não são todos, meus queridos. Nós não podemos pensar que são todos e que por isso a coisa não funciona mais. A coisa funciona. Existem pessoas sérias. Existem lugares onde as pessoas realmente reverenciam e respeitam a palavra de Deus. E que nós não podemos ficar de fora assistindo, correndo o risco de perder a nossa salvação, simplesmente porque alguns se desviaram da fé. Isso é bíblico. A Bíblia diz que surgiriam pessoas que estariam distantes do Evangelho. Seriam apóstatas. Seriam avarentos, teriam seus olhos apenas nas coisas. E muitas pessoas, olhando essa degradação por parte de alguns, desistem de buscar. Não desista, meu irmão. Comece a buscar a Deus na sua vida. Comece a buscar a vontade de Deus para você e para sua casa. Pai, não desista da sua família. Mãe, não desista, busque. Busque em Deus, tema a Deus, obedeça os seus mandamentos. É isso que vai pesar na hora de encontrarmos com o Senhor. E é isso que Salomão está dizendo para nós. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe e nos leve a este discernimento da nossa vida espiritual. Porque, meu irmão, não haverá esse ou aquele que vai passar pela janela, que vai dar um jeitinho e entrar no céu de qualquer jeito. Porque no céu não se entra de qualquer jeito. E ainda que você não acredite, o céu é uma realidade, ele existe. Ainda que você não acredite que Jesus voltará, independente de se você acredita ou não, ele voltará. E nós teremos que ter um frente a frente com ele. O que você me diz, meu querido? Vamos pensar nisso. E vamos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Que Deus te abençoe e te guarde, meu querido. No nome santo de Jesus. No nome santo daquele que viveu, morreu, ressuscitou e está no céu. E voltará para buscar os seus. Não deixa para amanhã. Volte para Deus hoje. É a oração que eu faço e é o encerramento da mensagem que eu faço em nome de Jesus. Amém.